Fala, galera, tudo bem? Estou aqui com o professor Jorge em mais um vídeo do nosso Papo Criativo, né? Mas antes de começar esse vídeo, tá? Eu gostaria de pedir a vocês aí para curtir o nosso canal, curtir o nosso vídeo, assista o nosso vídeo. Hoje é um tema muito importante, né? Um tema que envolve a economia, a sociedade, a política econômica, né? E nós escolhemos no tema de hoje uma doença chamada desemprego. Então, vou passar agora a palavra para o professor Jorge, para que ele possa fazer uma pequena introdução aí para vocês sobre o que é o emprego e aí diferenciar do desemprego. Beleza, mestre? Bom dia a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao Papo Criativo da Educação Criativa, que está se tornando já uma constante na educação criativa. Hoje, o nosso tema será muito importante, que abrange todo mundo, né? Que está em processo de formação ou já formado, que depende de sobrevivência através do trabalho, né? Então, vamos começar o nosso vídeo falando da origem do emprego. Essa palavra emprego vem do verbo empregar, colocar a mão de obra em ação, né? E esse emprego ele vem depois do processo de escravidão. A gente pode começar a raciocinar a partir da primeira Revolução Industrial, né? Esse vínculo empregatício associado a salário. E o que vai acontecer com o decorrer da história, né? Você, no primeiro momento, tem pouca gente capacitada para desempenhar aquele trabalho, aquele emprego. Por exemplo, dentro das fábricas, o cara tinha que ter uma noção, um conhecimento da máquina. Então, o que acontece? Você, dono da fábrica, ficava refém desse trabalhador, porque à medida que ele dominava o processo produtivo da máquina e não tinha ninguém para colocar no lugar dele, esse cara ficava importante, porque se ele parasse, parava a produção. Então começou a ideia de quê? De especializar, de ensinar, de profissionalizar, para ter uma reserva de mão de obra. Isso o Marx vai chamar, mais lá na frente, depois da segunda Revolução Industrial, de exército industrial de reserva. Então, a gente começa a nossa fala dizendo que o desemprego é um fator fundamental para o capitalismo. O capitalismo ele vive com o desemprego. Ele vive esperando ter substituição de mão de obra a hora que ele quiser, certo? O problema é que o desemprego, se for muito grande, ele sai da condição do exército industrial de reserva, que o Marx chamou, para a crise social. Porque a sociedade capitalista ela se notabiliza através do consumo, é uma sociedade de consumo. E o cara desempregado, ele não tem salário. Se ele não tem salário, ele consome. E não consome. À medida que ele não consome, ele está marginal ao processo. E a marginalidade é o primeiro passo para a criminalidade, porque ele vai ter que produzir, ele vai ter que morar, ele vai ter que comer, ele vai ter que vestir, tudo isso demanda dinheiro. E ele necessita do emprego. Então, o desemprego, em larga escala, ele vai se transformar num problema social muito sério, a ponto do título do nosso vídeo ser a doença chamada desemprego. Ele se torna uma doença já. E por quê? Porque aí o Estado vai ter que administrar. Como é que o Estado vai fazer com esse número grande de marginais, de marginalizados? E à medida que você tem uma política que desenvolve o neoliberalismo, que quer tirar o Estado, você vai ter o caos total, a barbárie com esse desemprego, que vai ser o decorrer do nosso vídeo que a gente vai falar aqui. Então, eu tenho, tecnicamente, dois tipos de desemprego. O desemprego estrutural, que é o desemprego montado pela economia, né? É o desemprego determinado pela qualificação de mão de obra ou não, pela possibilidade de emprego, porque só existe duas maneiras de você arrumar emprego. Ter a vaga e você ser capaz para entrar na vaga. Só existem essas duas maneiras. Você não pode ser empregado sem a vaga. E dependendo do que for, você tem que ter capacitação para entrar. Tá? Então, o primeiro é o estrutural. O conjuntural é o de momento. Por exemplo, crise. A gente está vivendo agora a crise da pandemia. Você vai ter agora um desemprego conjuntural. A conjuntura da pandemia vem causando esse desemprego. A inflação, uma crise econômica, isso tudo é conjuntural. É o desemprego hoje mais usado no mundo, certo?
Então, eu acho que é importante a gente começar o nosso vídeo falando a história do emprego, a história do trabalho, a importância do salário, a história do Exército Industrial de Reserva, que é o desemprego para o capitalismo, e os dois tipos de desemprego existentes. Desemprego estrutural, que está na estrutura da economia do país, e o conjuntural, que está no momento, na conjuntura. Vai lá, Magno. Mestre, vou pegar um gancho, né, do que você disse aí, desse desemprego estrutural. Então, nos últimos anos, a partir da terceira revolução industrial, nós observamos uma multiplicação do processo de automação, né, por meio de robôs, nanotecnologia, no chão da fábrica. E a fábrica em si, os grandes parques industriais deixaram de empregar. Então, essas pessoas recorreram muito ao setor terciário. O setor primário também teve toda a sua modernização, né, do campo, a partir da Revolução Verde. E o setor terciário, ele não é capaz de absorver toda essa mão de obra dentro do mercado formal. É uma diferença também importante. O que é aquele trabalhador informal, né? É aquele trabalhador que, dentro da estrutura de legislação do país, ele tem os seus direitos e seus deveres. Por exemplo, trabalhador formal no nosso país são todos que têm carteira assinada, tá? Então, ele tem direitos, como, por exemplo, 13º, férias remunerada, mas ele também tem alguns deveres, como o pagamento de impostos sobre o seu salário, como, por exemplo, o INSS, que é um fator muito importante aí para a Previdência Social. E o que está acontecendo? Como o setor terciário não é capaz, né, de absorver essa mão de obra dentro do mercado formal, nós estamos observando no mundo todo, tá, uma grande elevação, né, que a gente pode dizer, do mercado informal. Isso é uma realidade mundial. Isso atinge, pelo menos hoje, né, segundo os últimos dados, 2 bilhões de pessoas. E, claro, né, essa informalidade também ela vai atingir mais as mulheres, né? Esse é o primeiro ponto. E, em segundo ponto, mais a população negra. No caso do Brasil, isso é muito evidente. Quando a gente pega os entregadores das grandes plataformas, né, iFood, Uber Eats, que são os deliveries, né, que nós pedimos tanto nesse período aí de pandemia, a maioria são jovens, sem uma qualificação, muitos mesmo até sem o ensino básico completo, que seria ali, né, o nosso ensino médio, terceiro ano do ensino médio, e na sua grande maioria moradores da periferia e negros. Então, essa é uma realidade. Então, quando a gente também fala que você tem uma doença do desemprego, é porque você tem grupos que vão sofrer mais a essa tendência que é uma tendência mundial. E como você falou brilhantemente, né, é uma questão que coloca uma contradição do sistema capitalista. Por quê? Eu estou reduzindo o poder de consumo da classe trabalhadora, mas aonde a minha estrutura capitalista ela tem como grande cerne o consumo, que sustenta uma produção e sustenta a circulação de mercadorias. Se eu não tenho o consumo, e nós já vimos isso, é uma crise do subconsumo e da superprodução, né? Isso vai gerar crises dentro do sistema capitalista. Agora, claro, a gente também precisa aqui lembrar, inclusive já foi até um tema, né, dos nossos vídeos. Hoje, grande parte do capitalismo não circula mais na mercadoria, ele circula no capital financeiro. Então, você tem o impacto do desemprego, né, ele sendo aí mitigado para as classes mais ricas, porque eles apostam no mercado financeiro. Ações, dívida de países. Então, são mecanismos que você protege essa acumulação do capital. E por que também o desemprego, né, é uma doença, como nós estamos colocando aqui? Porque você vai pode afetar várias gerações. Nós temos 2 bilhões hoje na informalidade. Nós temos casos graves de depressão sendo originada por essa queda do consumo, essa queda da renda de uma família. E como o mestre também falou, em períodos, né, como nós estamos vivendo, que é um período aí de pandemia, as incertezas do mercado. Nós temos um número muito grande de desempregados conjunturais, mas será que depois a economia reaquecida, você volta com esse emprego, com todos os empregos? E aí, mestre, qual vai ser a sua opinião nesse caso aí?
É nesse basicamente. caso que você foi brilhante na sua explicação, porque eu fui en passant, você detalhou. O desemprego estrutural está ligado à terceira revolução industrial, à tecnologia e à automação, né? Por exemplo, nós tivemos aqui no ABCDM paulista, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, um número gigante de trabalhadores ligados à indústria automobilística, metalúrgicos. Hoje, esse número caiu assustadoramente porque os robôs fazem isso. E esse pessoal que era torneiro mecânico, ajustador, dentro dessas fábricas, ele ficou à mercê da economia informal. É importante dizer que isso não é um comportamento mundial, não. O Japão deu uma prova para a gente de alternativa brilhante em relação a isso. A Honda, a Suzuki, a Toyota, o que ela fez com esses trabalhadores? Passou a fazer com que eles produzissem os robôs. Mas, para isso, tiveram que dar o quê? Tiveram que dar técnica, tiveram que dar cursos, tiveram que especializar. Por exemplo, nós aqui hoje, nós dois somos professores, nós estamos vivendo isso com as aulas remotas. As escolas optaram por aulas remotas, mas nenhuma escola deu treinamento para a gente. A gente aprendeu fazendo, né? Por quê? Porque o treinamento seria custo. Então, a história do desemprego, dentro da realidade brasileira, que tem uma herança colonial escravocrata muito forte, ela também se baseia muito no achar que trabalho, emprego é custo. Dependendo do trabalho, emprego é investimento. Então, eu vejo, em cima da sua pergunta, esse fato piorando assustadoramente, mesmo no final da pandemia. Você não vai ter como realocar essas pessoas no final da pandemia. Por quê? Porque esse desemprego, querido amigo Magno, ele é antes da pandemia. Ele é bem antes da pandemia. Por exemplo, essa história do desemprego estrutural. Vamos pegar um exemplo bem latente, bem marcante. O banco, a agência bancária, ela tem 20 caixas eletrônicos e 2 caixas humanos. A tendência qual é? É acabar com o caixa humano. E agora ainda tem um outro fator, que são os aplicativos dos celulares. O cara não precisa nem ir no banco. A Internet Bankline, né, que eles chamam. Com o Pix, por exemplo, né, que é uma modernização do sistema de transferência, pagamento, isso vai acabar acontecendo. Outro dado importante, mestre, é que a gente fala do emprego e a gente também tem aquela questão, né, da estagnação da produtividade. Mesmo no emprego, por exemplo, isso aconteceu com muitos professores ao longo dos anos, né? Você tinha uma carga de manhã, tarde e noite sendo completa. Hoje, as escolas já quase não têm mais turma à tarde. Então, você tem uma qualificação muito alta e aquele trabalhador só trabalhando no turno da manhã dentro da sua profissão. E aí ele opta, né? Outra questão também que vale a pena ressaltar, essas economias de plataforma, como, por exemplo, o Uber, a ideia deles não é ser o emprego principal daquela pessoa, era ser a complementação da renda. Só que no Brasil isso fica alterado. No Brasil, os motoristas de aplicativos, eles têm aquilo como a única fonte de renda para sustentar a sua família, quando a ideia não era essa. A ideia, né, no caso dos aplicativos, principalmente seria a complementação da renda. Eu trabalho de manhã e na minha profissão, mas à tarde eu vou complementar a minha renda. Só que isso hoje se altera. Trabalhadores aí ficam rodando, né, 14 horas por dia. Então, essa também é uma questão que acaba sendo muito importante. E outro, né, mestre, que você falou do discurso neoliberal, né? Essa ideia que nós temos da ideia do empreendedor individual. Né? Não, todo mundo pode ser um empreendedor individual, quando não pode. Né? Se cria essa ideia, você vai ter uma oportunidade agora que você perdeu o emprego, que você vai trabalhar por conta própria. Não vai. Né? Essa também é uma ideia que acaba sendo muito importante. Né? Eu vejo isso, Magno, que você falou aí brilhantemente, como mascaramento, a cortina de fumaça para o desemprego. Essa história do empreendedorismo é a cortina de fumaça para o desemprego. Quer ver uma outra coisa que você falou dos negros, das mulheres? Outra coisa que está tomando conta do Brasil é a idade. Depois de uma certa idade, você não arruma mais emprego. Eu tiro muito pela nossa profissão de professor, que é o contrário em outros países. Quanto mais velho o professor, mais experiente, melhor ele é, mais homenageado. Aqui não. Aqui você dispensa o trabalhador mais velho para contratar um novo pelo um salário menor, sem a experiência que esse velho tenha, que esse idoso tenha.
né? E como você teve um aumento significativo, nós que somos da geografia sabemos bem disso, da expectativa de vida no Brasil, esse fator é um fator que cresceu assustadoramente as taxas de desemprego. Por isso que eu comentando com o Magno, a gente fora daqui a gente tem hoje um índice que não corresponde à realidade do desemprego no Brasil. Isso aí. Isso que o cara fala, tem 14 milhões. Eu, na minha santa ignorância, na meu modesto conhecimento, eu digo que tem mais 100% aí, deve ter uns 30 milhões nesse estágio de desemprego pleno aí. 14 milhões é para enganar otário, certo? Enganar porque a conta ela só é feita em quem está procurando emprego. Sim. Só que essa conta deveria ser feita no total da população economicamente ativa, que no nosso caso, né, vai de 15 a 65 anos. Seria essa conta que deveria ser feita. No Brasil, os órgãos oficiais só trabalham com aquela pessoa que tem a esperança de encontrar o emprego. Então, ele só calcula quem procura emprego. Quem não procura emprego está fora dessa conta da massa de desempregados. Né? Então, isso também é um erro grave no Brasil. Você bota aí, Magno, sem medo de errar, uns 100%. Então, se está com 14, é 28 já. Sim. 28, 30 milhões. Em 214 milhões, é um percentual altíssimo da população. E sem chance de entrar. Você colocou brilhantemente a questão do Uber aí. O Uber, inclusive, ele conseguiu um fenômeno. Ele está absorvendo principalmente mão de obra qualificada. Você entra no Uber hoje, está lotado de engenheiro. Por quê? A gente acabou de fazer um vídeo sobre a desindustrialização no Brasil. Então, quando você arrebenta com a Petrobras, você arrebenta com as empreiteiras, você desemprega um número significativo de engenheiros. E esses caras que tinham um salário razoável, eles tinham um carrinho, o que eles fazem? Eles entram no Uber para trabalhar 14, 16 horas. Como eu já peguei vários aí conversando com eles, eu cheguei a essa conclusão. Você deve ter pego também. Tem muito engenheiro trabalhando de Uber. Não é? Não, sim, claro. É essa baixa produtividade, né? E você tem profissões que são custosas, né, no ensino superior, como, por exemplo, o engenheiro. E ele não consegue, nem no Uber, claro, se sustentar. Ele, basicamente, ele fica, né, trabalhando muitas horas com um custo muito alto no automóvel, na sua alimentação, e a sua margem de lucro é muito pouca. Né? Ele é muito mais explorado. Já tem até um termo, né? A gente já chama isso da escravidão moderna, que é um termo. Fizemos até uma live sobre isso, lembra? Fizemos uma live com o professor Fábio Tadeu sobre isso. Isso aí. Né? A educação criativa. Vocês podem entrar lá no nosso canal, que está essa live lá. Eu vou deixar no comentário o link dessa live que está lá, do Fábio Tadeu, que eu acho que pode ser bem atrativo também para os nossos. Então, essa assinantes. História do desemprego, ela é uma doença mundial. A gente colocou esse título no nosso vídeo porque a Organização Mundial de Saúde já considera, na Europa, o desemprego uma doença. É considerado uma doença. Por quê? Como o Magno colocou muito bem, ele mexe com várias gerações. Mexe com os pais, com os avós, com os filhos. Né? Gera um processo de desnutrição em função da carência alimentar. Então, ele tem uma relação muito forte com a sociedade. E você só resolve o problema do desemprego com emprego. Não existe outra fórmula mágica. Emprego é resolvido com... Desemprego é resolvido com emprego. E aí, quem é que quer empregar? Quem deve empregar para salvar a população é o Estado. Mas aí você está com o Estado que agora mesmo, né, Magno, vai levar a gente, nós já conversamos sobre isso, para um estágio, com certeza, de barbárie, porque agora, dia 31, acaba o auxílio emergencial. A partir de janeiro não tem mais. Então, o que eu faço com essa gente? A rua está lotada já de camelô, não tem mais lugar para o cara vender coisa. Não tem nem consumo para isso tudo. Então, como é que eu faço com esse pessoal agora que não vai ter? Outra coisa interessante, consequência desse desemprego também, tá? É o crescimento da criminalidade. Sim. Uma consequência óbvia desse desemprego. O cara fala assim, não, eu vou trabalhar no tráfico e eu ganho muito mais que camelô. Então, então, aumenta a oferta de trabalhadores para o tráfico, aumenta a oferta de trabalhadores para o crime. Você não acha isso também, Magno?
Claro, é uma relação direta. Em crises econômicas e elevação do emprego, do desemprego, no caso, né, você vai ter outras formas de recurso. Então, você aumenta, por exemplo, o roubo de carga, porque isso alimenta o mercado informal, que nós temos aqui. O Rio de Janeiro é muito forte nisso. Você vai aumentar. E foi aquilo que você falou, né, mestre? A própria questão da marginalidade, né? Não A marginalidade é quando você está à margem dos direitos sociais. E essa população vai estar à margem dos direitos sociais. Por exemplo, você vai aumentar o número de moradores em bairros sem infraestrutura, você vai aumentar o número de moradores nas favelas cariocas, que a gente já observa que há uma expansão considerável em direção à zona oeste do Rio de Janeiro. Vai aumentar a população de rua, não é, população de rua. População de rua tudo isso muito. É o resultado dessa falência, né, do sistema de emprego, que é um sistema como um todo, é um sistema econômico complexo, mas que você só resolve a partir da geração de emprego no trabalho formal. Não adianta nem todo mundo vai ser um empreendedor, porque não tem como. O próprio sistema capitalista não comporta o número de empreendedores que você tem, ainda mais no Brasil. Empreendedor, vamos pegar alguns exemplos para os nossos amigos que estão assistindo entender. Empreendedor, por exemplo, esses caras que têm esses food trucks aí, né? Eles têm um público reduzido, porque não tem como concorrer com Burger King nem com McDonald's. Isso. Né? Então, cara, e outra coisa, para montar o food truck, ele tem que ter dinheiro. Isso aí, é caro. É caro. Então, não é qualquer um. Então, o povão mesmo não tem acesso a esse empreendedorismo. Empreendedorismo é para quem pode empreender, tem dinheiro, tem qualificação, né? Para poder empatar esse dinheiro a nível de investimento. Então, isso é uma falácia, essa história do empreendedorismo. Entendeu? Então, mestre, vamos lá? Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E não esqueçam sempre de curtir o nosso canal no YouTube. Nos acompanhem também no Instagram, né? EduCriativa1, tá? E também ativar o sininho, que sempre vai ter aí uma novidade para vocês. Toda semana nós temos os nossos vídeos e nós temos as nossas lives. Valeu, galera. Muito obrigado, mestre, sempre, por essa discussão interessante, também, por aprender tanto. Não esqueçam de marcar o sininho lá, se inscrevendo no nosso canal, Educação Criativa 1, no YouTube. Um grande abraço para vocês e bom ano novo. Bom ano novo para todos. Um ano novo, onde o nosso presente maior vai ser a vacina, com certeza. Um ano novo com vacina. Valeu, gente. Valeu, mestre.